Olá, pessoal. Então, essa daqui é a nossa aula 6, onde nós iremos tratar integração por partes e mudança de variáveis. Eu vou dividir essa aula 6 em 3 partes, tá? Então, na parte 1 dessa aula 6, nós vamos falar da situação problema da aula. Eu vou deduzir com vocês uma regra para integração de situações mais elaboradas, quando nós tivermos uma integral mais elaborada, mais sofisticada para resolver. E eu vou resolver aqui um problema, um exercício, aplicando essa regra de integração por partes com vocês. Nas aulas 2 e aula 3, estaremos resolvendo exercícios aplicando, então, essa regra que a gente vai deduzir nessa aula. Vamos lá, então, pessoal? Bom, primeiro, o que precisamos dominar, né? Novamente, integral definida, integral indefinida, regras de integração, porque continuaremos utilizando isso daqui, das integrais imediatas, né? Polinomiais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, enfim. Integrais por partes é o que veremos então, ó, o que iremos aprender, integrais por partes. A gente vai observar que a integral dessa aula que irá surgir é uma integral mais elaborada, mais sofisticada, e nós vamos ter que dividir, entre aspas, tá? Essa integral em duas partes e, de acordo com a regra que veremos na aula, nós vamos conseguir obter a integral dessa situação, que, num primeiro momento, é mais elaborada. Iremos aprender o que é isso daqui, né? Mudança de variáveis nas integrais. Isso aqui vai ser muito importante para nós. Graças a isso daqui, nós iremos conseguir resolver esses problemas de integrais mais sofisticados. Sempre através de situações problemas, e o objetivo principal é assimilar as regras avançadas em integração, integrais por partes, que é o que veremos, e mudança de variáveis, que é essencial nessa situação de integrais por partes. Vou apresentar agora para vocês a situação problema da aula, tá? Continuando o nosso desafio, você trabalha em um escritório de engenharia civil que foi contratado para realizar a construção de um museu da matemática. Sua equipe e você estudaram o terreno da construção e calcularam o volume de concreto necessário para construir a casca do edifício que contemplará o museu. Em posse desses dados, agora sua equipe e você deverão planejar o custo desse concreto, tá? Sabendo-se que o tempo da construção possui uma expectativa de 7,5 meses, o setor financeiro da construtora concluiu que a função que descreve o custo da estrutura da obra do museu é de, olha só, ele te deu uma derivada de uma função aqui, ó, P' de t igual a t ao quadrado vezes e elevado a 1,04 vezes t em reais por metro cúbico, né, de concreto no caso. Qual será o custo de concreto necessário na construção da sua estrutura do Museu de Matemática? Como calcular esse custo a partir dessa situação? Bom, então essa daqui é a nossa situação problema, tá? Da aula 6, que nós iremos enfrentar futuramente aí, tá, pessoal? E já chamo a atenção de vocês aqui para uma coisa. Veja bem, nós temos a derivada de uma função. Certamente teremos que aplicar a integral para obter a função e assim conseguir calcular o custo. Mas olha só, analisa essa função aqui, ó. É uma função que tem t ao quadrado que está multiplicando uma outra função. Nós temos aqui a multiplicação de duas funções. Analisando isso, pessoal, e fazendo uma reflexão naquele rol de integração imediata que nós vimos lá na aula 2, e aquilo acompanha a gente até hoje, nós não temos lá uma regra de integração imediata que me permita obter a integral dessa função, ou seja, obter a função p de t para resolver o problema. Então, nós vamos precisar aqui de um artifício novo, chamado, então, de integração por partes. Vamos lá, então. Integração por partes, tá? O que vem a ser isso daqui, pessoal? Vai ser uma fórmula, tá? Que nos permite determinar a integral de funções desse tipo aqui, tá? Que é mais ou menos o tipo que apareceu na situação problema agora da aula que eu acabei de apresentar para vocês. Olha só essa daqui, ó. Você tem uma função multiplicando aqui uma outra função. Olha só, uma função multiplicando uma outra função. Praticamente, pessoal, para a gente resumir a informação aqui, nós temos integrais mais elaboradas,
do qual aquelas regras de integração imediata, elas não dão conta para obter a integral já de forma, né, como o próprio nome diz, imediata dessas funções aqui. Então, a gente precisa de um recurso novo, tá? Esse recurso novo chama-se integração por partes, beleza? Vamos deduzir junto essa fórmula, então. Bom, quando a gente fala de integral, a gente tem que sempre lembrar da derivada, né? E como aqui surgiu sempre a multiplicação de duas funções, por onde que nós iremos começar? Vamos começar pela regra do produto, a regra da derivada, quando nós temos o produto de duas funções, certo? Vimos isso já. Então aqui, como que a regrinha é, né, pessoal? A derivada aqui do produto de duas funções vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. E aqui lembra que como você está somando, você pode trocar a ordem, né? E o resultado está correto do mesmo jeito. Então, olha só, vamos obter a integral dessa função aqui, da derivada do produto de duas funções. E é isso que lá no final nós vamos obter uma fórmula. Essa fórmula é que nós vamos usar para resolver problemas, tá? Bom, apliquei a integral, então, a integral da derivada do produto de duas funções. Olha só, a integral da derivada é a própria função, certo? Você está aplicando a integral em uma função que é derivada. Então, a integral da derivada é a própria função, certo? Por outro lado, agora eu vou aplicar a integral na regrinha toda aqui, né? Olha só, a integral da derivada do produto aqui de duas funções vai ser, coloquei integral aqui, a integral, coloquei integral aqui e coloquei integral aqui, sempre acrescentando, né, em relação à variável x para ficar coerente. Tá? Então, a integral da derivada do produto de duas funções vai ser a integral da primeira função vezes a derivada da segunda, mais a integral da derivada da primeira vezes a segunda, ok? Tá? Só aplicando a regrinha aqui. Bom, a integral da derivada é a própria função, no caso aqui um produto de funções, ok? E o resto continua do mesmo jeito, igual a integral da primeira vezes a derivada da segunda, mais a integral da derivada da primeira vezes a segunda. Lembrando que o objetivo de tudo isso é obter uma fórmula para a gente poder resolver os problemas de integrais mais elaborados, tá? Que eu só estou mostrando para vocês da onde que vem essa fórmula. Bom, só continuando aqui, pessoal, perceba que essa parte aqui eu copiei para esse slide, tá? Então, aqui está do mesmo jeito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar uma dessas integrais aqui, certo? Então, peguei, por exemplo, essa primeira aqui, ó, e vou passar para esse membro aqui com o sinal trocado, e essa parte aqui eu vou passar para cá com o sinal também trocado. Olha só que apareceu aqui. Bom, não é legal, né, finalizar, entre aspas ainda, que vai ter um passo, além desse, mas não é legal finalizar com essa parte aqui, né, negativa. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu multipliquei esse resultado por menos 1. Multiplicando por menos 1, essa parte aqui fica positiva, essa parte que era negativa fica positiva, essa parte que é positiva, olha só, fica negativa. Então, por enquanto, nós temos que a integral do produto de duas funções, tá, vai ser igual. Vamos ler certinho aqui, a integral de uma função vezes a derivada da segunda é igual ao produto dessas duas funções menos a integral da derivada da primeira vezes a segunda. Pessoal, essa daqui já é a fórmula, só que para melhorar a aplicação e a própria escrita, nós iremos fazer o que chamamos de mudança de variáveis. Como assim? Olha só. Nós temos f de x, nós temos g' de x, nós temos aqui f de x novamente, g de x, f' de x, g de x, tá? Então, nós iremos atribuir algumas letras, na verdade duas, para substituir tudo isso daqui, ter uma escrita mais fácil para memorizar a fórmula e para aplicar na resolução de situações problemas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui no primeiro momento? Ó, eu vou chamar essa função f de x de u, tá? Eu vou chamar essa função g' de x dx, tá? Essa segunda parte aqui, eu vou chamar de dv. Eu vou escolher duas letras aqui, eu vou escolher as letras u e v para nós fazermos as mudanças de variáveis. Ao invés de escrever f de x, nós vamos escrever u. Ao invés de escrever uma outra função, por exemplo, a g de x, nós iremos escrever v, tá?
só para facilitar a escrita, a memorização e a aplicação dela, ok? Bom, se eu tenho uma função u, eu posso derivar essa função em relação a x. Então, esse du, pessoal, nada mais é do que, olha só, eu tenho a função u que é igual a f de x, tá? Se eu derivar essa função em relação a x, eu vou ter f' de x, já que aqui eu não tenho uma função, eu tenho só a representação dela, né? Pego esse dx que está dividindo, passo ele multiplicando, onde nós vamos ter essa informação aqui, ó. Tá? Agora, o dv é a derivada da função g de x em relação a x. Se eu tenho a derivada, eu posso aplicar a integral, voltar um passo e obter a função v, né, que vai ser a nossa função, então, g de x. Bom, então eu tenho aqui todos os elementos para fazer uma substituição e ter uma função mais simples para ser memorizada e para ser aplicada futuramente em resolução de problemas que nós veremos já daqui a pouquinho. Então, só voltando, eu chamei essa função f de x de u, certo? Obtive a derivada dela, que eu estou chamando de du, tá? Já que é u, derivada de u em relação a x, fica como du sobre dx. Pega esse dx, passa dividindo, nós temos essa situação aqui. Perceba que f' de x dx aparece aqui, né? Olha só, f' de x dx, olha só. Então, eu posso trocar essa escrita aqui por du, certo? Eu vou limpando a escrita. Eu vou simplificando a escrita dessa fórmula, fazendo essa mudança de variável. O que mais? Eu tenho aqui, que eu chamei de dv, né? Que eu estou chamando a função g de x de v, certo? A função f de x é a nossa função que eu estou chamando de u. A nossa função g de x eu estou chamando de v. Ok? Como aqui no primeiro momento eu não tenho a função g de x, eu tenho a derivada dela, então eu tenho a derivada dessa função v que eu estou chamando aqui, tá? E aí, para obter a função v, eu tenho que integrar, ou seja, volta um passo, e aí a função v é a nossa g de x. Fazendo essa substituição, olha só, f de x eu vou chamar de u, g' de x dx eu vou chamar de dv, percebe? Ó, essa parte aqui eu vou chamar de u, tá? F de x eu estou chamando de u, g de x eu estou chamando de v, g de x eu estou chamando de v, f' de x eu estou chamando de du. Então, vou pegar uma outra cor aqui. Então, ó, isso daqui eu estou chamando de dv, isso daqui, a função g de x é a função v, e aqui é a função du, certo? Vou colocar de vermelho o du também para fazer referência à função u aqui, ó. Então aqui du. Pessoal, simplesmente eu vou substituir no lugar de f de x, de a' de x, vou escrever u, dv, né, du, enfim. E aí nós vamos obter essa fórmula aqui. Essa é a que nós iremos utilizar para resolver os problemas onde a integral vai ser obtida através, vai ser apresentada como produto de duas funções. Não temos uma regra de integral imediata para isso. E aí nós vamos ter sempre que recorrer a essa fórmula aqui para poder obter a integral dessas funções aí mais sofisticadas. Vamos resolver um exemplo agora. Então, olha só, calcule o valor da integral de 0 até 1 de x vezes e elevado a x dx. Então, já no primeiro momento, você percebe que você não tem uma regra de integração imediata para isso. Não é possível já olhar naquele rol de regras e obter aqui na frente, já colocar aqui o valor dessa integral. Não dá. Então, o que nós temos que fazer? Aplicar a regra que nós acabamos de demonstrar aqui, ó. Então, vou colocar ela aqui para nós. Então, a integral de u dv vai ser a integral. Vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Basta nós olharmos para isso daqui e descobrir ou renomear quem vai ser a função u, quem vai ser a função v, quem vai ser o nosso du e quem será o nosso dv. Vamos lá, então. Eu vou chamar aqui de u a função x. Bom, se eu tenho a função u, eu posso obter a derivada dela. Então, a derivada de u
em relação a x. A derivada de x é 1, né? Certo? Passando esse dx multiplicando 1, nós temos que du é igual a dx, certo? Então, isso daqui eu chamei de u. Olha para a minha regrinha. Se alguma coisa vale u, o restante é dv. Então, essa parte que sobrou aqui tem que ser dv. Vamos lá, então. Então, o dv vai ser igual a e elevado a x dx. É importante para nós substituirmos aqui no resto da fórmula, nós vamos ter que obter a função v. Para obter a função v, já que eu tenho a derivada dela, eu aplico a integral, né? Então, a integral de elevado a x em relação a x, a integral, isso aqui nós temos uma regra de integração imediata, né? A integral de e elevado a x é a própria função e elevado a x. Pronto, pessoal, nós temos aqui a função u, temos o du, temos o dv, temos a função v. Temos o u, temos o v, temos o dv e temos o du. Temos todos os elementos para substituir aqui e dar a continuação na resolução. Vamos lá, então. Então, a integral de u dv, lembra que o é o x, vezes e elevado a x dx, vai ser igual a u vezes v, u é x, vezes v, v é e elevado a x, certo? Menos a integral de v vezes du, v e elevado a x, du, que é dx. Continuando, não há o que fazer aqui, então aqui vai continuar sendo x vezes e elevado a x menos a integral de e elevado a x, para essa que nós temos uma regra de integração imediata, a integral de e elevado a x, inclusive apareceu aqui, tá? É a própria função e elevado a x, somado de uma constante. Porém, eu não vou colocar constante aqui, porque agora nós temos uma integral definida, né? Então, logo, a integral de 0 até 1 de x vezes e elevado a x dx vai ser igual a x que multiplica e elevado a x menos e elevado a x, tudo isso integrado de 0 até 1. Poderia já fazer isso aqui direto, tá, pessoal? Substituindo agora os limites de integração, então nós vamos ter 1 vezes e elevado a 1 menos e elevado a 1 menos, abre parênteses, 0 vezes e elevado a 0 menos e elevado a 0. Continuando, então, bom, e elevado a 1, e elevado a 1, isso aqui vai dar 0, né, pessoal? Então, aqui eu vou ter e elevado a 1 menos e elevado a 1, tá? Essas duas partes eu coloquei aqui, menos 0 vezes 1, né? E elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai dar 0, por conta desse 0 aqui, tá? E elevado a 0 é 1, então aqui dentro do parênteses temos menos 1. Finalizando, e elevado a 1 menos e elevado a 1 dá 0, inverte o sinal, e aí nós vamos ter aqui mais 1. Portanto, o resultado aqui da nossa integral de 0 até 1 de x vezes e elevado a x dx é igual a 1, tá? Então, esse resultado vale 1. É isso, pessoal. No próximo vídeo, continuaremos com a resolução de mais situações, problemas, continuaremos lá aplicando essa fórmula para nós compreendermos na prática como que a gente aplica essa fórmula em situações mais elaboradas, que é essa inclusive, para resolver situações, problemas onde a regra de integração imediata não dará conta, pelo menos no primeiro momento. Valeu, pessoal. É isso. Um abraço, então, até o próximo vídeo.